Mundo Visto do Sul. Esse é o podcast do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e as Relações Sul-Sul. Esse episódio faz parte da série Recomendações, NIEAS UFRJ. Tal como Cláudia queria, nos hospedamos na casa de meus pais. Às 2 da madrugada, me levanto para preparar café. Minha mãe está na sala tomando mate. Me oferece, aceito. Acho que nunca na vida tomei mate com ela. Não gosto do sabor do adoçante, mas sou forte. Me queimou um pouco. Ele me dava medo, diz minha mãe. Quem? Ricardo, Rodolfo, Roberto. Isso, Roberto. Eu intuía que estava metido em política. Todos estavam metidos em política, mamãe. Você também. Vocês, ao não participar, apoiavam a ditadura. Sinto que em minha linguagem há ecos, há vazios. Me sinto como se falasse segundo um manual de comportamento. Mas nunca, nem seu pai nem eu, estivemos a favor ou contra Allende, a favor ou contra Pinochet. Por que Roberto lhe dava medo? Bom, não sei se medo, mas agora que você me conta que era um terrorista, não era um terrorista. Escondia pessoas, ajudava pessoas que corriam perigo e ajudava também a passar informações. E você acha pouco? Acho o mínimo que podia fazer. Mas essas pessoas que ele escondia eram terroristas. Punham bombas, planejavam atentados, é motivo suficiente para ter medo. Bom, mamãe, mas as ditaduras não caem por conta própria. Aquela luta era necessária. O que é que você entende dessas coisas? Nem tinha nascido na época de Allende, era uma criança naqueles anos. Esse fragmento é do livro Formas de Voltar para Casa, do autor chileno Alejandro Zambra. Não é o livro mais famoso dele, mas o escolhemos como indicação por alguns motivos. A começar pela própria questão da qual estamos passando com a pandemia, principalmente aqui no Brasil, onde muitos de nós sequer tivemos a oportunidade de realizar efetivamente a quarentena. Então tivemos que encontrar diariamente novas formas de voltar para casa, né? E agora, indo direto para dentro do livro, a gente tem um momento em que o passado e o presente se misturam em todo o decorrer da trama. O presente é onde o narrador traz a questão de estar escrevendo um livro e resgatando o passado. De uma forma meio melancólica, meio taciturna, ele traz as memórias de sua infância, que foi durante a ditadura chilena. E esse resgate às memórias é o que nos chama a atenção, porque é a partir dele que temos uma disputa de narrativas que vai se fazendo presente ao longo de toda a trajetória do livro. A gente vê esse resgate de forma diferente do narrador para os pais, para Cláudia, que era a vizinha de infância dele, que viveu, né, um certo período durante a ditadura e que teve uma vida bem diferente da dele, digamos assim. E essas narrativas individuais, então, elas podem ser puxadas para as gerais. E o que a gente quer dizer com isso é no sentido em que as memórias coletivas, elas afetam a agenda política, né? Elas afetam o cotidiano, elas afetam as decisões do todo. E esse resgatar, então, dessas memórias que afetam as relações, que afetam as decisões, enfim, é, ao nosso ver, algo complicado, mas muito necessário. A exemplo disso, temos as comissões da verdade sobre os períodos da ditadura aqui na América Latina, não é mesmo? E, bom, o livro traz essa questão de uma forma interessante, já que tem esse dilema de como processar essas memórias de que a gente não tem plenamente acesso, principalmente que o autor faz esse movimento, né, de volta à infância, que não é um acervo documental, são, poucos flashes de lembrança. A gente mesmo parando pra pensar na nossa infância, muita pouca coisa a gente lembra, né, então são mais flashes, mais relatos dos próprios pais, enfim, e a trama vai se constituindo a partir disso. E aí entra o último ponto do porquê escolhemos essa obra como indicação, porque assim como o autor, assim como o Brasil, a América Latina como um todo precisa acertar suas contas com o passado para a gente poder virar essa página, para a justiça serem feitas, os crimes que foram cometidos durante esse período precisam ser encarados, porque senão a gente vai ficar falando de uma democracia muito frágil e arrisco dizer fajuta por aqui. E com isso a gente vai encerrar essa indicação literária trazendo um pouquinho sobre o atual momento que o Chile está passando, que tem um pouquinho de paralelo com essa questão das memórias. Veja bem, o povo chileno, em outubro de 2019, foi às ruas e o que era para ser apenas uma manifestação contra o aumento de 30 pesos na passagem do transporte público, o que coincidentemente são aí 20 centavos do real, se transformou em um dos maiores protestos
por lá desde o fim da ditadura. Mas, diferente das conhecidas jornadas de junho de 2013 por aqui no Brasil, essas manifestações, que foram bem fervorosas, digamos por passagem, renderam reivindicações políticas fortes, e entre elas o fim do legado de Pinochet e da Constituição feita sob seu regime, que ainda se faz presente no país, mesmo com muitas emendas e mudanças. Então, a gente pode pensar nas assembleias deliberativas, que têm, historicamente, uma importância enorme no Chile, e que, em abril de 2020, o país teve uma, que mesmo com a pandemia, foi feita publicamente, onde se colocava em questão a aprovação ou rejeição para se ter uma nova Constituição, né? A elaboração de uma nova Constituição. E com mais de 78% dos votos a favor, foi decidido que o Chile terá a escrita de uma nova Constituição com paridade de gênero durante a redação. Esse ar de progresso, né, deixa a gente muito feliz, mas os chilenos terão algumas batalhas aí pela frente, isso tendo em vista que a corrida presidencial vai se dar junto com a elaboração dessa Constituição agora em 2021. E não só, né? Vale ressaltar que o contexto internacional sempre interfere na agenda política interna dos países do sul global. E principalmente com essa onda fascista, que não tá mascarada, tá no ar ainda, infelizmente. E ela tá moldando as disputas de narrativas que tanto falamos, e com elas as disputas de poder. E elas vão trazer mais desafios para essa elaboração, seja em questão de ter influências ou até interferências efetivas, né, durante essa elaboração, quanto até mesmo para a própria eleição, já que 3 dos 4 prováveis candidatos mais fortes, de acordo com as pesquisas atuais, são de direita e têm uns discursos um tanto conservadores. E então o que nos resta no momento é nos conscientizarmos, estarmos atentos às notícias sempre com um olhar de estranhamento e, evidentemente, como o momento nos pede, cuidar da gente e dos nossos próximos. Leiam um livro, conheçam Zambra, porque vale a pena as reflexões. Eu sou a Bruna Oliveira, agradeço sua escuta e se você quiser continuar nos acompanhando, siga-nos nas plataformas e nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. NIEAS UFRJ.